Vamos chamar São Paulo, em seguida o Maranhão. Deputado, primeiro parlamentar de São Paulo, deputado Alex Manente, do PPS. Senhor presidente, tenho a honra de iniciar o estado mais forte do nosso país. Em respeito à minha família, para honrar o futuro das minhas filhas, para poder ter fé no nosso país, trago aqui a representação de uma das maiores regiões do nosso país, que é o Grande ABC Paulista. Trago também a bandeira da minha cidade, São Bernardo do Campo. E é pelo Brasil, por São Bernardo, que nós votamos sim pelo impeachment da presidente. Alex Manente. Senhor presidente. PPS, São Paulo, votou sim, total 144 votos. Alexandre Leite, do Democratas. Presidente, eu saúdo o Brasil e os brasileiros. Eu saúdo o meu estado de São Paulo e a minha querida Zona Sul com voto sim pelo impedimento da presidente Dilma Vana Rousseff. Tchau, querida. Alexandre Leite, do DEM, São Paulo, votou sim, total 145 votos. Deputada Ana Perugini, do PT. Deputados e deputadas, trabalhadoras e trabalhadores que estão nos ouvindo, nossa juventude democrática, nossa democracia jovem, não pode ser ferida de morte neste parlamento que deveria defendê-la. Pela democracia do nosso país, pela soberania do voto popular, não, presidente, não. Deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, não. 39 votos. Deputado Andrei Sanches, do PT. Presidente, meu primeiro mandato, meus filhos nunca quiseram que eu entrasse na política, e a maioria dos corintianos também não, mas infelizmente entrei. E que decepção, meu voto é não. Deputado Andrei Sanches, do PT de São Paulo, não. Total 40 votos. Antônio Bulhões, do PRB. Senhor presidente, eu jamais aceitaria fazer parte de um golpe, mas com a consciência de que esse processo seguiu rigorosamente todos os princípios constitucionais, eu voto sim. Que Deus abençoe o Brasil. Antônio Bulhões, PRB de São Paulo, votou sim, total 146 votos. Deputado Arlindo Quinalha, do PT. Senhor presidente, demais pares, o caminho mais curto para garantir a vontade popular e representar o povo brasileiro é respeitar o resultado das eleições. A segurança desse processo é garantido pela Constituição. Então, em defesa da democracia, em defesa da Constituição, em defesa de homens e mulheres que estão na rua hoje e que estiveram sempre nas ruas em defesa da democracia, meu voto é não. Deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, não. Total 41 votos. Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB. Pela segunda vez, eu vou votar pelo impeachment. E sem dúvida nenhuma, acompanhando aqueles aposentados, pensionistas e idosos que querem que eu vote dessa maneira, sem dúvida nenhuma, pela recuperação da economia brasileira, combater a recessão, garantir emprego para 10 milhões de trabalhadores desempregados, meu voto é sim! Arnaldo Faria de Sá, votou sim, é do PTB de São Paulo, total 147 votos. Arnaldo Jardim, do PPS. Senhor presidente, uma homenagem ao PPS, que nesse processo todo foi altivo, firme e decidido. Homenagear o grande brasileiro, presidente nacional, deputado Roberto Freire. E homenagear o setor ativo, inovador, gerador de renda, que é o setor agropecuário, para que venha um governo de reconstrução nacional, para que o Brasil vença hoje. Voto sim, senhor presidente. Arnaldo Jardim, PPS de São Paulo, votou sim, 148 votos. Baleia Rossi, do PMDB. Hoje é o dia
de devolvermos a esperança ao povo brasileiro. Em respeito à Constituição Federal, em respeito aos mais de 208 mil eleitores que me deram a oportunidade de estar aqui por São Paulo e pelo Brasil, voto sim. Que Deus abençoe o nosso país. Baleia Rossi votou sim, totalizou 149 votos. Beto Mansur, do PRB, membro da mesa. Senhor presidente, não existe nada mais democrático do que estamos fazendo aqui. Eu, pela segunda vez, estou votando o impeachment de um presidente. E a presidente Dilma Rousseff vai receber o impeachment dessa casa porque é incompetente administrativamente e porque não tem relação política com o Congresso Nacional. Nós precisamos recuperar o Brasil. E eu tenho certeza que com Michel Temer vamos fazer isso. Muito bem. Beto Mansur, Meu PRB. voto é sim. Beto Mansur, PRB, voto sim, total sim, 150 votos. Bruna Furlan, do PSDB. Saquearam a nossa república, mas hoje resgataremos a esperança do povo brasileiro. Pela minha querida cidade, Barueri, pela minha família, o meu voto é sim. Sim ao processo de impeachment, presidente Dilma. Bruna Furlan, PSDB, São Paulo, votou sim, 151 votos. Bruno Covas, do PSDB. Senhor presidente, eu aprendi que diante das adversidades só há 3 atitudes possíveis: enfrentar, combater e vencer. E nós vamos vencer essa. Eu venho aqui hoje dar voz a todos os paulistas que anônimos foram para as ruas dizer basta. Eu voto sim. Bruno Covas, PSDB de São Paulo, votou sim, total 152 votos. Capitão Augusto, do PR. Senhor presidente, pelo futuro do meu filho Breno, pela minha família, pela minha cidade de Ourinhos e região, pela minha querida Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo Brasil, pela honestidade, pela ética, em homenagem aos policiais militares que deram a sua vida pela sociedade, eu voto sim pelo impeachment. Capitão Augusto, PR de São Paulo, votou sim, total 153 votos. Deputado Carlos Sampaio, do PSDB. Brasileiros e brasileiras, para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. Carlos Sampaio, PSDB de São Paulo, votou sim, 154 votos acumulados. Carlos Zaratini, do PT. Contra o golpe, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do direito dos aposentados, em defesa do petróleo do pré-sal, em homenagem à juventude paulista que ocupou dezenas de escolas e aos trabalhadores que estão na rua em defesa da democracia, meu voto é não. Deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, não, totalizando 42 votos. Deputado Celso Russomano, do PRB. Senhor presidente, o meu estado, o estado de São Paulo, me deu a honra de ser o deputado mais votado do Brasil, com 1.524.286 votos. Não poderia de forma nenhuma, fazer com que o povo do meu estado se decepcionasse comigo. Pelo meu estado, pela família brasileira, pela minha família, meus filhos, a geração dos meus filhos e a geração dos meus netos, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Celso Russomano, PRB de São Paulo, votou sim, total 155 votos. Deputado Dr. Simval Malheiros, do PTN. Meu querido presidente, colegas deputados, eu sou um dos representantes do Estado de São Paulo. Estou solidário à nossa população brasileira e paulista, as grandes dificuldades que tem.
à saúde, no qual as Santas Casas estão fechando endividadas, aos médicos, aos enfermeiros que passam com dificuldades e aos estudantes também, no qual o FIES está muito comprometido e muitos bons estudantes não conseguem estudar. Ao setor do desemprego, inclusive o sucroalcooleiro na nossa região, que é o setor que sempre gerou empregos, hoje está em grande dificuldade. Em decorrência de todos esses fatores, eu acho que temos que dar ânimo para o povo brasileiro, uma nova esperança. Votamos sim. Simval Malheiros, PTN de São Paulo, vota sim. Total 156 votos. Deputado Duarte Nogueira, do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares brasileiros, pelo reencontro desse país maravilhoso com a sua esperança, porque não aguenta mais tanta afronta à Constituição, mentiras, impunidade e corrupção. Pela minha família, meus filhos, meus pais que me ensinaram valores e princípios, pelos paulistas, em especial os da minha terra natal e os brasileiros. Eu voto sim pelo impeachment. Duarte Nogueira, PSDB de São Paulo, votou sim, 157 votos. Deputado Edinho Araújo, do PMDB. Senhor presidente, senhores parlamentares, celebrando a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, as liberdades individuais com o povo nas ruas, o fortalecimento das instituições brasileiras, pelo Brasil, por São Paulo, por São José do Rio Preto e região, por esta e pelas futuras gerações, para renovar a esperança do povo brasileiro e pedindo a Deus que abençoe este país, o meu voto é sim. Edinho Araújo, PMDB de São Paulo, votou sim, total 158 votos. Eduardo Bolsonaro, do PSC. Pelo povo de São Paulo nas ruas com o espírito dos revolucionários de 32, pelo respeito aos 59 milhões de votos contra o Estatuto do Desarmamento em 2005, pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Eduardo Bolsonaro. E Lula e Dilma na cadeia! Eduardo Bolsonaro, São Paulo, votou sim, 159 votos. Eduardo Cury, do PSDB. Sob a proteção de Deus, representando o Vale do Paraíba, em apoio ao juiz Moro e os garotos da Lava Jato, em defesa dos valores da liberdade e do respeito aos valores individuais, o meu voto só pode ser sim a favor do impeachment. Eduardo Cury, PSDB de São Paulo, votou sim, 160 votos. Eli Correia, filho do Democratas. Contra a corrupção deste país, pelo futuro das minhas filhas Sofia e Luna e de todos os brasileiros, por Guarulhos, por São Paulo e pelo Brasil, sim ao impeachment. Eli Correia, filho, DEM de São Paulo, votou sim, 161 votos. Deputado Evandro Gussi, do PV. Senhor presidente, esse é o momento de silenciarmos a nossa voz e o nosso coração e ouvirmos a voz que vem das ruas inundadas de verde e amarelo no Brasil, a favor do Brasil, por São Paulo, especialmente do seu oeste, senhor presidente. Eu voto sim. E registro aqui que o deputado Mendes Tame, suplente nessa ocasião, se aqui estivesse, também votaria sim, senhor presidente. Evandro Gussi, partido PV, votou sim, total 162 votos. Deputado Fausto Pinato, do PP. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, em um momento, esse país escolheu a bandeira vermelha, mas viu que errou e quer novamente o verde e amarelo, a ordem e progresso. Esse povo que está aí fora não vem da Venezuela, não vem da Coreia do Norte. Queria aqui, em nome da minha família, em nome da minha região noroeste do estado de São Paulo, a minha cidade natal, votar sim e registrar o William Vu, que é suplente, mas se tivesse aqui também votaria sim. Brasil mais forte, Brasil independente, Brasil sem corrupção. Fausto Pinato, PP São Paulo, votou sim. Total, 163 votos. Deputado Flavinho, do PSB.
cumprindo a minha obrigação constitucional de legislador e fiscalizador, eu acolho a denúncia dos juristas que foi apresentada contra a presidente Dilma Rousseff. Também fazendo o julgamento político, creio que não é o melhor governo para esse país. Mas, senhor presidente, com todo o respeito institucional que tem a Vossa Excelência, espero que também essa casa tenha a coerência de fazer com que o processo contra a Vossa Excelência também progrida nessa casa, para que essa casa também seja passado a limpo. Pelo Brasil, pelo meu estado e pela honra da minha família, eu voto sim. Flavinho, PSB de São Paulo, voto sim. Total, 164 votos. Floriano Pesaro, do PSDB. Senhor presidente, em respeito aos meus eleitores, em respeito ao povo paulista, por um país mais justo, humano, solidário e ético, sob a proteção do grande arquiteto do universo, eu, Floriano Pesaro, e meu suplente, Mendes Tami, votamos sim pelo impedimento da presidente Dilma. Floriano Pesaro, PSDB de São Paulo, votou sim. Total, 165 votos. Deputado Gilberto Nascimento, do PSC, membro da mesa, pode votar da mesa. Senhor presidente, eu primeiro agradeço a Deus o fato de estar neste momento nesta casa. Em defesa e no nome da minha família e pensando no futuro dos meus netos, Guilherme, Elisa e Gabriel. Pensando também nos 10 milhões de brasileiros que estão desempregados. Pensando nos mais de 60 milhões de pessoas que estão seu nome no SPC. Pensando ainda no povo evangélico, nos meus eleitores de São Paulo. E na esperança que os brasileiros voltem a sonhar, voltem a sorrir. O meu voto é sim ao impeachment. Muito obrigado. Gilberto Nascimento, PSC de São Paulo, votou sim. Total, 166 votos. Deputado Goulart, do PSD. Pela liberdade, igualdade, fraternidade. Pelos meus eleitores de São Paulo e da Zona Sul de São Paulo. Pelos meus filhos, Fabinho e Rodrigo Goulart. Pelo meu deputado estadual, Jorge Caruso. Por Vargem Bonita, Grajaú, Parelheiros, Capela do Socorro, Santa Mara, eu voto sim, senhor presidente. Goulart, PSD de São Paulo, votou sim. Total, 167 votos. Guilherme Mussi, do PP. Senhor presidente, senhoras e senhores, pela legalidade, com muita responsabilidade e serenidade, em respeito à minha família, aos meus amigos e todos os paulistas e brasileiros, meu voto é sim, senhor presidente. Guilherme Mussi, voto sim. PP de São Paulo, total, 168 votos. Herculano Passos, do PSD. Por São Paulo, pela minha querida cidade de Itu e toda a região, pela minha família, por todos aqueles que confiaram o voto em mim, eu voto sim, senhor presidente. Viva o Brasil! Herculano Passos, PSD de São Paulo, votou sim. Total, 169 votos. Deputado Ivan Valente, do PSOL. A todo o povo brasileiro, quero dizer que não aceito o corrupto Eduardo Cunha presidindo qualquer processo de impeachment. Ele deveria ser o primeiro a ser impedido. A eleição de Temer, se vingar o impeachment, é uma fraude que deve ser evitada, porque Temer é uma armação para sacrificar os trabalhadores para abafar a Lava Jato, pela democracia, contra o golpe. PSOL, não! Deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, não, totalizando 43 votos. Jefferson Campos, do PSD. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo sofre. Pelo fim deste governo injusto que está fazendo o povo sofrer, pela nação quadrangular no Brasil, por um pai de 78 anos que me ensinou os princípios da palavra de Deus, pelo meu estado, eu voto sim, senhor presidente.
Jefferson Campos, PSD de São Paulo, votou sim, total 170 votos. Deputado João Paulo Papa, do PSDB. Representando aqui a vontade majoritária da minha cidade de Santos, da Baixada Santista que eu represento, do estado de São Paulo. E pelo bem do Brasil, meu voto é sim. João Paulo Papa, PSDB de São Paulo, votou sim, total 171 votos. Deputado Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas. Pela minha família, pela Sandra, pela Érica, pelo Vitor, pelo Jorge, pelo meu neto que está chegando agora, por Guarulhos, por São Paulo, pelo Brasil, o voto é sim. Jorge Tadeu Mudalem, votou sim, é do DEM de São Paulo, total 172 votos. Deputado Zé Mentor, do PT. Em respeito à Constituição e à soberania popular, em defesa da democracia e da justiça, e por ser impossível um impeachment sem crime de responsabilidade, meu voto é não. Deputado José Mentor, do PT de São Paulo, não, totalizando 44 votos. Deputada Keiko Ota, do PSB. Senhor presidente, em nome do meu querido filho Ives Ota, em nome de todas as mulheres brasileiras, em nome de milhares de mulheres, de mães que perderam seus filhos na violência, que clamam por paz, justiça e direitos humanos para todos, declaro meu voto sim. Keiko Ota, PSB de São Paulo, votou sim, total 173 votos. Deputado Luiz Lauro Filho, do PSB. Senhor presidente, deixando claro que o meu posicionamento desde o início era que houvessem novas eleições, para que o povo sim pudesse escolher o futuro do nosso país, mas com sentimento de dever e obrigação, representando os mais de 105 mil eleitores que me colocaram aqui neste meu primeiro mandato, honrando esta confiança que recebi, em nome da minha família, meus pais que estão aqui em Brasília me acompanhando, minha mãe Yara, meu pai Luiz Lauro, minha esposa Larissa e o meu filho que traz também o meu nome, Luiz Lauro Neto. Senhor presidente, eu voto sim. Luiz Lauro Filho, votou sim, é do PSB de São Paulo, total 174 votos. Como vota a deputada Luísa Erundina, do PSOL. Pelos que deram a vida pela democracia no Brasil e pelo empoderamento das mulheres, meu voto é não. Deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, não, totalizando 45 votos. Deputado Major Olímpio, do Solidariedade. Fui dentro do covil dos bandidos, na farsa da posse do Lula, para safá-lo das mãos do juiz Moro, dizer o que estava entalado na garganta de milhões e milhões de brasileiros. E agora eu vou repetir: Dilma, você é uma vergonha! 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 Sim! Major Olímpio, SD de São Paulo, votou sim, 175 votos acumulados. Deputada Mara Gabrilho, do PSDB, membro da mesa, votando aqui da mesa. São Paulo, pelo fim dessa quadrilha que assaltou o país, pelo meu pai que tanto sofreu na mão do PT, por mais dignidade às pessoas com deficiência, pelo meu povo brasileiro, eu voto sim. Mara Gabrilho, PSDB de São Paulo, votou sim, 176 votos. Deputado Marcelo Squassone, do PRB. Por você, meu pai, e pela sua história, pelo meu filho de 18 anos e pela juventude do Brasil, pelo Guarujá, minha cidade querida, e pela Baixada Santista, claro que meu voto é sim, presidente. Marcelo Squassone, PRB de São Paulo, votou sim, 177 votos acumulados.
Deputado Marcelvino, do PR. Senhor presidente, por todos que acreditaram em mim, pelo Estado de São Paulo, pela minha mãe, ex-prefeita em Guararema, por Mogi das Cruzes, por toda a região, meu voto é sim, presidente. Marcelvino, PR de São Paulo, votou sim, total 178 votos. Deputado Miguel Haddad, do PSDB. Senhor presidente, em respeito aos milhões de brasileiros que foram às ruas pedir o impeachment da presidente Dilma, representando São Paulo, representando Jundiaí região, o meu voto é sim. Miguel Haddad, partido PSDB, votou sim, total 179 votos. Miguel Lombardi, do PR. Senhor presidente, eu vou votar, senhor presidente, pelas famílias que estão desesperadas sem emprego no seu sustento, pelas famílias que estão com medo de perder seu emprego, pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, pela nação brasileira, pelo Estado de São Paulo, pela minha consciência, pela minha mãe, pela memória do meu pai, pela minha cidade de Limeira, por ter acreditado em mim. Eu voto sim, senhor presidente. Miguel Lombardi, PR de São Paulo, votou sim, total 180 votos. Deputado Milton Monte, do PR. Voto pela juventude brasileira, pela esperança de um futuro melhor. Voto sim. Milton Monte, São Paulo, voto sim, total 181 votos. Deputado missionário José Olímpio, do Democratas. Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, a minha família, os meus amigos, a minha querida cidade de Itu, a região, o Estado de São Paulo e o Brasil. Voto sim, senhor presidente. Muito bem. Alô. Oi, missionário José Olímpio. Votou sim, total 182 votos. Deputado Nelson Marqueselli, do PTB. Senhor presidente, o relatório apresentado pelo líder do PTB, Jovair Arantes, foi conciso e atingiu seus objetivos. Tanto é que a comissão aprovou. Cabe a nós, eu consultei o PTB de minha cidade, Pirassununga, consultei o Estado de São Paulo, nosso regional, e consultei o nosso Partido Nacional, que fechou questão conosco, por unanimidade de todo o PTB brasileiro. O voto é sim. Nelson Marqueselli, São Paulo, PTB, votou sim, total 183 votos. Deputado Nilton Tato, do PT. Presidente, em defesa dos direitos indígenas e dos quilombolas, em defesa da reforma agrária, em defesa da agricultura familiar, em defesa do Minha Casa Minha Vida, em defesa da Constituição e da democracia. Eu sou contra esse golpe tramado pelo presidente desta casa e pelo vice-presidente Michel Temer. Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Não, totalizando 46 votos. Deputado Orlando Silva, do PCdoB. Saudando os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que foram às ruas em defesa da democracia, como nesse momento ocupam o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em defesa da Constituição Federal, que quando tomei posse jurei defender e fazer cumprir, em defesa da democracia. O meu voto do meu partido, do PCdoB, é um partido que tem história, princípio, coerência, lado e coragem. O PCdoB vota não ao golpe. Deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, vota não, totalizando 47 votos. Deputado Paulo Freire, do PR. Senhor presidente, que Deus tenha misericórdia do nosso país.
pelo São Paulo, pelo Brasil, e também, senhor presidente, em respeito e fidelidade ao meu povo assembleiano que me trouxe para esse parlamento. Meu voto é sim, senhor presidente. Paulo Freire, PR de São Paulo, votou sim. Total, 184 votos. Deputado Paulo Maluf, do PP. Senhor presidente, o meu voto é sim. Paulo Maluf, PP de São Paulo, voto sim. Total, 185 votos. Deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade. Pelos trabalhadores do Brasil, pelos aposentados, contra os 10 milhões de pessoas que perderam emprego no governo Dilma e PT, pelo crescimento do Brasil, por mais emprego e contra a boquinha do PT, ao fim da boquinha do PT e do PCdoB, eu voto sim, senhor presidente. Paulinho da Força, voto sim. Total, 186 votos. Deputado Paulo Teixeira, do PT. Ao povo brasileiro, não ao golpe daqueles que querem tirar uma pessoa que teve 54 milhões de votos nas urnas. Esses que querem tirar não têm votos. Contra o ataque à Constituição e à democracia que está sendo feito aqui nesta tarde em Brasília. E contra a conspiração dirigida pelo réu por corrupção no Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha, junto com Michel Temer e Aécio Neves, com o objetivo de tirar direitos do povo brasileiro, muitos deles conquistados no governo Lula e Dilma. Voto não pelo Brasil. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vota não, totalizando 48 votos. Deputado Pastor Marco Feliciano, do PSC. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Marcos Feliciano, PSC de São Paulo, votou sim. Total, 187 votos. Deputada Renata Abreu, do PTN. Senhor presidente, hoje passaremos a limpo o Brasil. A voz do povo ecoará na casa do povo. Por São Paulo, pela minha família, pelo meu marido Gabriel e meus 2 filhos, Felipe e Rafael, eu sou Renata Abreu e digo sim ao impeachment. Renata Abreu, PTN de São Paulo, votou sim, 188 votos. Deputado Ricardo Izar, do PP. Por amor ao Brasil, pela memória de meu pai Ricardo Izar, por amor à minha filha e às futuras gerações, e por todos aqueles que exercem a cidadania na Avenida Paulista, meu voto é sim, senhor presidente. Ricardo Izar, PP de São Paulo, votou sim, 189 votos. Deputado Ricardo Trípoli, do PSDB. Senhor presidente, pelos eleitores de São Paulo, do meu estado, da cidade de São Paulo, lembrando o que me disse Giovana, Bianca e Bruno, quero agradecer muito os eleitores que aqui me trouxeram e me recomendaram que votassem sim pelo impeachment, senhor presidente. Ricardo Trípoli, PSDB de São Paulo, votou sim, 190 votos. Deputado Roberto Alves, do PRB. Senhor presidente, o povo brasileiro e a família paulista clamam por justiça. Pela minha família, pela minha esposa, os meus filhos, pelo meu neto Gabriel, o meu voto é sim. Deputado Roberto Alves, PRB de São Paulo, votou sim, total 191 votos. Deputado Roberto de Lucena, do PV.
Senhor presidente, o Brasil merece uma chance. O Brasil merece uma oportunidade. E é nessa direção que, com respeito ao povo de São Paulo e por amor à nação brasileira, eu voto sim. Que Deus abençoe o Brasil, senhor presidente. Roberto de Lucena, PV de São Paulo, votou sim, total 192 votos. Rodrigo Garcia, do Democratas. Senhor presidente, ao lado aqui do meu suplente, deputado Marcelo Aguiar, que comigo representa São Paulo, pelo futuro dos meus filhos, pelo futuro dos filhos de todos os brasileiros, pelo nosso querido estado de São Paulo e pelo Brasil, eu voto sim. Rodrigo Garcia, do DEM, São Paulo, votou sim, total 193 votos. Deputado Samuel Moreira, do PSDB. Por absoluto respeito à Constituição, por reformas e com esperança no futuro do nosso país, por um país melhor, eu voto sim. Samuel Moreira, PSDB de São Paulo, votou sim, 194 votos. Deputado Sérgio Reis, do PRB. O presidente, a todos os presentes, eu acho que aqui, nesse plenário, não tem ninguém que conheça o Brasil como eu. 58 anos de carreira, em todas as cidades, todos os estados, recebido com muito carinho. E muitas coisas tristes. Falaram para mim, o que você vai fazer lá em Brasília? Eu vou dedicar 4 anos da minha vida ao meu povo. Hoje é um momento importante para mim, porque nós precisamos mudar esse estágio. Não é possível que nós tenhamos 10 milhões de desempregados, o povo morrendo nos hospitais e ninguém faz nada. Meu voto é sim pelo PRB. Sérgio Reis, sim, 195 votos. Deputado Silvio Torres, do PSDB. Senhor presidente, pelo meu estado de São Paulo, governado há 20 anos por políticos honestos do meu partido, pela minha região, São José do Rio Pardo, minha terra natal, pelos milhões de brasileiros que foram às ruas clamar por decência na vida pública, por uma nova história do Brasil que vai varrer os corruptos que estão no governo e onde vão viver os meus filhos e os meus netos. Sim, senhor presidente. Silvio Torres, votou sim, é do PSDB de São Paulo, 196 votos. Deputado Tiririca, do PR. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Tiririca, PR de São Paulo, votou sim, 197 votos. Deputado Valmir Pracidelli, do PT. Por direitos iguais a todos os brasileiros, com a minha consciência absolutamente tranquila, diferente de muitos aqui, mas com o coração cheio de esperanças de que a luta pelo Brasil melhor vai continuar. Pela democracia, contra o golpe, eu voto não! Deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, não, totalizando 49 votos. Deputado Vanderlei Macris, do PSDB. Senhor presidente, meus caros colegas, meu voto vai contra o governo que institucionalizou a corrupção nesse país. Quero fazer homenagem aqui aos brasileiros de bem, aqueles milhões que foram às ruas reivindicando mudança. E mudança é o impeachment. Pela Constituição, pelo Brasil, pelo meu estado de São Paulo, voto sim, senhor presidente. Vanderlei Macris, PSDB de São Paulo, votou sim,
198 votos. Deputado Vicente Cândido, do PT. Em respeito à Constituição brasileira, em homenagem a esses jovens trabalhadores que ocuparam as ruas nos últimos dias pelo Brasil, pregando a decência, contra o ódio e contra o rancor. Em homenagem aos trabalhadores que um dia decidiram construir a história com as suas próprias mãos, construindo o teu instrumento de luta política, de trabalho, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu voto contra o impeachment da presidente Dilma. Deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, votou não, totalizando 50 votos. Como vota deputado Vinícius Carvalho, deputado Vicentinho, do PT. Foi um erro meu, desculpa. Eu não sou corrupto, eu não faço conchavo, não sou traidor da classe trabalhadora e nem sou oportunista. Em nome da família da classe operária, do meu povo negro, dos quilombolas, trabalhadores do campo e da cidade, em nome da dignidade da presidenta Dilma, eu não aceito esse conluio espúrio, por isso voto não. Deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, votou não, totalizando 51 votos. Deputado Vinícius Carvalho, do PRB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, esse governo errou ao apostar na desordem. Esse governo errou ao não acreditar no progresso desse país. E nós, nessa casa, com mais de 95 milhões de votos aqui dos deputados, temos sim, presidente, legitimidade para podermos dar fim a este governo. Em nome do povo brasileiro, em nome do Estado de São Paulo, que me acolheu muito bem, em nome do PRB, o meu partido, e especialmente da minha esposa e da minha filha, que tem 20 anos. Elas sabem, são as minhas principais eleitoras, da dignidade do meu trabalho. Então o nosso voto é sim. Vinícius Carvalho, PRB de São Paulo, votou sim, total 199 votos. Vitor Lipe, do PSDB. Em nome de todos os moradores de Sorocaba e a nossa querida região, em nome da minha família, em nome daquelas pessoas que estão esperando atendimento na porta dos hospitais desse país, contra a corrupção, contra a mentira, contra o populismo, a favor da volta dos empregos desse país e pelo Brasil, voto sim pelo afastamento da presidente Dilma. Vitor Lipe, PSDB de São Paulo, votou sim, acumulado 200 votos.